Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler dois textos da palavra. Um texto está em Provérbios 15, 1 e o outro em Efésios 4, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem ministrar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor, que possamos absorvê-la, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós possamos ver aquilo que Tu desejas ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa palavra está sendo pregada por antecipação, porque na quarta-feira, dia em que eu a pregaria, é o dia da minha cirurgia, e eu não quero deixá-los sem o alimento da quarta-feira. E queria trazer instrução à igreja sobre essa obra da carne que pode trazer sérios danos às vidas dos cristãos, inclusive ceifadas. Eu tenho dedicado algum tempo nos últimos meses a escrever um novo material sob o título Esvaziemos a Despensa do Diabo. O propósito é trazer uma série de meditações sobre as obras da carne que precisam ser combatidas por nós. Essas obras constituem o alimento substancioso para o nosso adversário. É do pó da nossa carne ou dessas obras que ele vem se alimentar. E é sério demais isso. Cabe a nós esvaziarmos essa despensa o quanto antes. E um dos alimentos mais desejáveis do adversário é, sem dúvida, a ira. Assunto mencionado pelos versículos lidos no começo. Os versículos trazem algumas verdades acerca da ira que não podemos perder de vista. Primeiro há um alerta para que treinemos um falar gracioso. Logo aqui percebemos que é possível mudar o rumo ou desfecho de uma conversa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Em segundo lugar, é possível se irar sem pecar. A ira lícita tem prazo de validade. O texto diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em terceiro lugar, uma ira que vai além da conta dá lugar ao adversário para agir de modo irremediavelmente destrutivo nas nossas vidas. E aí o apóstolo diz: nem deis lugar ao diabo. Meditemos um pouco a respeito desse assunto tão difícil. Primeiro, há várias perguntas que podemos nos fazer. Qual a medida da nossa ira? Em que situação podemos nos irar sem pecar? O que significa dar lugar ao diabo? Esta mensagem nos parece oportuna, visto que com frequência nos iramos em face a tantas coisas que acontecem. São violências, são corrupções, são defraudações, são roubos e tantas outras coisas. Contudo, há explosões de ira ou de fúria que é a sua forma mais exacerbada, acontecendo por tudo e por nada. As pessoas parecem andar tão à flor da pele que pequenas gotas d'água esborram copos, provocando enchentes. E enchentes são perigosas. Elas arrancam casas, trazem à tona velhos destroços, desarraigam grandes árvores, movem grandes objetos, arrastam pessoas e as matam ou as machucam irremediavelmente. Conheço tantas vidas de filhos, de pais, de cônjuges, devastadas pelas grandes inundações das iras que estavam represadas. Sério demais. Confesso que tenho medo das iras aparentemente sem razão. Parecem vir como a ruptura de represas que se racharam pelo acúmulo das águas. O efeito dessa fúria pode ser
devastador, irremediável. A ira, como as águas, precisam de escoadouros. O diálogo, a confissão e o perdão são esses escoadouros. Prefiro as pequenas doses homeopáticas de ira lícita que se escoam rapidamente sem que haja tempo de serem sedimentadas no fundo das almas, criando raízes malignas de amargura. Tanta gente amargurada no nosso meio por causa de iras ilícitas, guardadas até as últimas consequências. Creio que é aí que o adversário terá uma isca perfeita para aprisionar as almas. E quantas almas aprisionadas por iras absurdas. E era disso que o apóstolo falava, ou estava falando, ao se referir a não darmos lugar ao diabo. Terceiro lugar, por outro lado, é praticamente impossível não se irar em certa medida, ou na medida certa, no mundo em que vivemos, como já falamos. Tudo é muito orquestrado para nos atingir e mexer com a nossa sanidade mental. Só os que têm sangue de barata ou estão demenciados não se deixam atingir. Contudo, tenho me preocupado com certas iras desproporcionais. Sobretudo, aquelas geradas de equívocos que não foram esclarecidos. Sério demais. Não podemos perder de vista que a palavra branda desvia o furor da ira, como diz tão sabiamente o autor de Provérbios. E ainda completa o apóstolo Paulo dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Sério demais. Em quarto lugar, o que podemos fazer então? Em se administrar a ira está o segredo de não pecar em decorrência dela, não dando lugar ao adversário. Ele vive numa ciranda contínua ao nosso derredor, buscando alguém a quem ele possa tragar. Ele é um oportunista maligno que não deixa passar nenhuma oportunidade. Não nos iludamos. Hoje se mata por tudo e por nada. Não podemos nos esquecer que o mote do velho homicida continua o mesmo: roubar, matar e destruir. Vigilância e oração são sempre oportunas. Não facilitemos a ação devastadora do inimigo das nossas almas. Ele não desiste nunca, apenas muda de estratégia. Estejamos atentos. O que nós aprendemos aqui com esse pequeno arrazoado? Primeiro, gostaria de trazer outra ilustração preciosa do autor de Provérbios. Em 25, 28, em relação ao assunto, ele diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Meditemos a respeito de uma cidade sem suas defesas. Certamente está sujeita a toda espécie de ataques. E quando a cidade somos nós e a nossa família, a qual pomos em risco por causa das nossas iras desmedidas. Já parou para pensar nisso? O domínio próprio, como um dos aspectos do fruto do Espírito, é o nosso muro de proteção. Em terceiro lugar, que tal fazermos uma boa vistoria nesse nosso muro, tapando-lhe as brechas com a argamassa da prudência? Que tal acrescentar a esse muro os mais sofisticados equipamentos de segurança através das câmeras da oração e da vigilância? Em quarto e último lugar, ira desmedida é pecado, fere o coração de Deus e dá lugar ao diabo de agir com direito legal em nossas vidas e das nossas famílias. Confessemos ao Senhor, lhe peçamos perdão e forças para abandonar tal pecado. Não nos esqueçamos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nos lembra Tiago em sua epístola. E creio que a referência à justiça aqui podemos também aplicá-la aos atos supostamente punitivos oriundos das nossas iras humanas. Só Deus é o supremo juiz. Assim, apaziguemos as nossas iras antes que o diabo nos domine. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresento diante do teu altar as pessoas que lutam com a ira, que o Senhor esteja libertando-as desse pecado tão medonho, que o Senhor traga paz aos corações,
traga domínio próprio sobre todas elas, em nome de Jesus. Que o Senhor visite os enfermos e que o Senhor esteja visitando aquela cirurgia ali, sendo o médico que vai operar a sua serva, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.